Nós estamos falando sobre obediência e desobediência e as suas consequências. A pergunta que eu tenho para você é: você tem vivido uma vida de obediência? A sua história tem sido uma história de um homem, de uma mulher que tem andado em obediência? E os frutos que você tem colhido têm sido frutos da obediência ou da desobediência? Quando a gente fala de obediência e desobediência, a gente começa a pensar: meu Deus, minha vida está assim porque eu tenho sido assim, ou porque eu tenho sido assado, eu tenho feito isso. Não. Eu quero que você entenda hoje. A palavra de Deus, lá em Deuteronômio, capítulo 28, ela fala as bênçãos decorrentes à nossa obediência e as consequências da nossa desobediência. Aquilo que você planta, você vai colher. Eu não estou dizendo quando a gente erra, o mundo desabou. Não. Errou, se arrepende, se quebranta, muda e tenha certeza de uma coisa: a sua história, ela vai continuar numa trajetória de bênção. A grande questão é aqueles que estão no pecado e querem continuar no pecado, não querem mudança. Porque, afinal de contas, eles estão colhendo ainda algumas coisas boas, estão colhendo algumas coisas legais, mesmo sabendo que estão em desobediência. Mas eu quero dizer para você: até quando você vai continuar andando na desobediência? Cuidado! Um alerta. Nós estamos aqui de passagem, a qualquer momento nós podemos partir. E se nós estamos andando numa vida de desobediência, nós não vamos estar numa eternidade ao lado de Deus. Isso precisa você ter uma responsabilidade com a sua vida. Hoje, eu quero falar com você sobre a história de um povo que estava andando em obediência e depois passou a andar em desobediência e as consequências. Nós estamos falando sobre Gideão. Estamos fazendo esse estudo, já estudamos até o versículo 4 e agora nós vamos estudar do versículo 5 em diante. Eu quero chamar a sua atenção, Juízes 6, a partir do verso 5. Chegaram com os seus gados, as suas barracas, e eram tão numerosos como gafanhotos. E ele e seus camelos eram tantos que nem davam para contar. Vinham e destruíam tudo que tinha naquela terra. E o povo de Israel não podia com eles. Então os filhos de Israel pediram socorro a Deus, o Senhor. E quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, ele mandou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês da escravidão do Egito. Eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui, nesta terra. Expulsei os seus inimigos, dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, que vocês não deveriam adorar a outros deuses, os deuses dos amorreus que viviam nessa terra, mas vocês não quiseram me ouvir. As consequências de uma desobediência, gente, muitas vezes você não vai colher, mas tenha certeza de uma coisa: isso pode amanhã os seus filhos colherem, os seus netos colherem, porque toda desobediência traz a sua consequência. Deus está falando com esse povo: eu livrei vocês de uma terra de escravidão, eu livrei vocês de um tempo onde que vocês não tinham direito de ser felizes. Eu dei a vocês terra, dei a vocês o melhor de tudo aquilo que vocês nunca sonharam, eu realizei. Mas sabe o que eu recebi em troca? A desobediência. Vocês viraram as costas para mim, adoraram outros deuses. Imagina o coração de Deus com esse povo. E eu lhe pergunto:
Deus tem sido um Deus injusto? Deus é um Deus injusto? Não, gente, Deus não é um Deus injusto. Nós temos o direito de andarmos em obediência e colhermos o fruto da desobediência. Ah, pastor Gilmar, como assim? Muitas pessoas estão andando em obediência em parte. Em parte está andando em obediência, mas não é a sua totalidade. Como assim, pastor Gilmar? Você vê aqui que eles estavam andando em desobediência e eles falaram, olha, eu vou clamar a Deus, eu vou falar com Deus novamente e Deus vai nos ajudar. Deixa eu pensar com você. Você ouviu eles se arrependerem? Você viu eles se quebrantarem? Você ouviu eles dizerem, Deus nos perdoa, nós falhamos, nós erramos, nós pecamos. Perdão, Senhor, me ajuda, eu falhei. Não, eles só clamaram. E Deus manda um profeta para lembrar eles o que Deus fez por eles. E a sequência dessa história de Gideão, nós vamos ler versículo por versículo, e eu quero terminar com você só mostrando que as consequências da desobediência e as consequências da obediência, nós hoje vamos vivê-las. Então, hoje voltando a esse entendimento, eu fico pensando na minha vida. Hoje eu estou com 53 anos. A minha caminhada com Cristo, eu me converti com 18 anos. E com 18 anos eu pude fazer escolhas na minha vida, entre obedecer a Deus e desobedecer a Deus. E você sabe que no mundo do esporte, você ser uma pessoa fiel e obediente é difícil. Mas eu fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha. Eu falei, eu decido obedecer e caminhar com Deus. E hoje eu posso olhar para trás e ver que eu fiz a melhor escolha da minha vida. Futebol passou, a fama do campo, as glórias dos títulos, os troféus, as medalhas. Muitas pessoas nem lembram mais os gols, mas as almas que eu preguei, falei, eu sei que lá no céu elas não serão esquecidas. Tem as recompensas lá no céu e aqui nessa terra. Hoje eu tenho uma família abençoada, filhos abençoados, um casamento maravilhoso, fruto da obediência. Fruto da obediência a essa palavra. Andar de acordo com essa palavra. Então, o que eu quero dizer para você, é possível ter uma vida de bênção nessa terra. É possível. É possível ter um casamento feliz, um casamento abençoado, filhos abençoados. É possível você deitar sua cabeça no travesseiro e ter uma noite de sono em paz. Jesus, Ele continua olhando para você e dizendo para você, filho, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero te dar uma vida que dinheiro, fama, sucesso, as glórias desse mundo, nada vai te dar. Entenda, a verdadeira alegria, a verdadeira paz é só para quem obedece a palavra, anda com o Senhor e confia no Senhor. Que Deus te abençoe.